Quantas vezes você já ouviu como um ponto negativo que o filme não era muito realista, que ele não era fiel com a história que ele queria contar? E quantas vezes você ouviu o contrário, como um elogio que a qualidade do filme era o quão fiel ele é com a história real? Será mesmo que o realismo é um fator determinante para você dizer a qualidade de um filme? Sim, mas na verdade não. Tudo, como sempre quando você está falando de uma obra cinematográfica, vai depender de uma coisa: qual é a proposta, como que o diretor está construindo essa sua visão na hora de fazer o filme. Qual é a forma que ele escolheu para encenar essa trama? Claro, muitos dos grandes filmes da história são muito realistas, eles se assemelham muito com a nossa realidade. Esse é o meu conceito de realismo aqui, que ele é semelhante à nossa vida real. Por exemplo, O Poderoso Chefão, Casablanca, Cidadão Kane, são filmes extremamente realistas porque são coisas que podem acontecer no nosso mundo normal. Mas também muitos dos grandes filmes não são nada realistas. Alguns dos maiores filmes de todos os tempos ignoram completamente várias leis da física, várias regras, várias coisas que para nós são triviais. Um dos maiores exemplos é, com certeza, Star Wars. Em Star Wars nós temos sabres de luz, sons do espaço e, é claro, a força. Agora, imagine Star Wars sem esses elementos fantasiosos. Imagine Star Wars com as dogfights, as lutas, os combates aéreos, sem os famosos sons que as naves fazem, sem o som dos tiros. Imagine Star Wars sem o sabre de luz, com apenas espadas normais. E Star Wars sem a força, sem tudo isso que rege esse universo. Você perde o lado emocional, você perde um pouco dessa sensação de empolgação, de euforia, desse misticismo, da sua reação emocional com o que está em tela. Tanto que quando em Ameaça Fantasma o George Lucas decidiu tentar explicar a força de uma forma científica com os midi-chlorians, não funcionou muito bem, porque removeu essa sensação que é o grande foco do cinema. Um filme ele quer provocar uma reação emocional, e para isso ele vai usar dos seus artifícios como montagem, trilha sonora e etc. Mas claro que realismo não está preso apenas a elementos fantasiosos. Ele pode estar em outras coisas, como por exemplo interpretações. Novamente, as interpretações não precisam ser realistas. Um personagem, ao reagir a qualquer coisa que seja, não precisa reagir como uma pessoa normal reagiria. Um exemplo que o crítico Arthur Tuoto usa muito é o dos filmes do Brian De Palma, em que você tem essas coisas bem exageradas, esse over the top, essas explosões dos personagens, que acaba sendo levemente cartunesco. Mas dentro do universo desses filmes isso faz sentido. Um outro exemplo, que é de um filme que eu até nem gosto muito, é do Gangue de Nova York, do Scorsese, que o Daniel Day-Lewis interpreta o Bill, o açougueiro, e esse personagem tem um sotaque extremamente carregado, ele gesticula muito, ele tem trejeitos extremamente exagerados e ele acaba parecendo um personagem de quadrinho. Mas dentro desse filme faz sentido. Ele não precisa ter uma abordagem naturalista. Toda essa construção leva a que o personagem não é real para nós, mas ele faz sentido dentro daquele filme. Claro, por outro lado, você tem interpretações extremamente naturais, contidas, que vão funcionar. Uma que me vem à cabeça, por exemplo, é o Casey Affleck em Manchester à beira-mar. É uma interpretação extremamente contida, bem naturalista mesmo, sabe? Que funciona muito bem. Não precisa exagerar também quando não há necessidade. Tem que ser aquilo que o filme pede. E para finalizar, eu queria comentar sobre aqueles filmes que são baseados em eventos ou que se passam em períodos reais da nossa história. Claro, você tem os filmes que vão tentar recriar esses eventos da forma mais fidedigna possível, especialmente na caracterização de personagens, como o Argo, do Ben Affleck. Você tem filmes que vão pegar esses eventos e criar histórias que se passam dentro dali, mas que são totalmente plausíveis, como O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg. Mas por outro lado, tem outras saídas para isso. Você pode apenas pegar um período real, como a corte inglesa no século XVIII, século XVII, e imaginar situações exageradas, coisas não muito condizentes com a época, como em A Favorita, do Yorgos Lanthimos. E indo para o outro extremo, você pode apenas pegar um período, utilizá-lo de pano de fundo e mudar
completamente tudo que acontece, ignorando e reescrevendo a história como Tarantino fez em Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios acontece durante uma Segunda Guerra fictícia, de um universo tarantinesco. Ele não está preocupado em te mostrar o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Ele quer, como qualquer filme no final das contas, provocar uma reação emocional com base naquilo que ele vai te mostrar. Não precisa ser realista, mas ele quer provocar a sua reação, a sua emoção a esse universo que ele criou, que é totalmente oposto ao que nós tivemos na história real. E aproveitando para parafrasear o crítico e querido professor Paulo Vilaça, um filme não precisa ser realista. Ele tem que ser verossímil dentro daquele universo. O que isso significa? Ele não precisa seguir as nossas leis da física, ele não precisa ser o que ele seria caso se passasse no nosso mundo. Ele apenas tem que seguir as regras que são estipuladas na construção desse universo. Ele precisa apenas seguir a sua lógica interna e não quebrá-la, porque aí sim você tem um problema. Então é isso. Você já parou para pensar sobre isso? Você concorda? Você discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, quer mais conteúdo de cinema, mais vídeos, ensaios, críticas, recomendações, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e segue a gente nas nossas redes sociais que vão aparecer na tela e estão na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!